Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à live do Outubro Rosa. Aqui comigo tem a Jaqueline Fabrício. Ela é empreendedora e ela é paciente do tratamento oncológico. Todo mundo escuta bem? Maravilha. Você pode se apresentar, Jaque? Bom dia, gente, tudo bem? Sou Jaqueline Fabris, tenho 38 anos, sou empreendedora da área de estética, trabalho com sobrancelhas e cílios desde 2018. E em 1º de dezembro do ano passado, descobri que eu entraria no tratamento oncológico. Ainda estou em tratamento, vim aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje. Que maravilha. Jaque, gente, vocês ignorem. Eu estava olhando não para a câmera, mas para frente, por cima da câmera. É que eu e a Jaque, a gente está frente a frente. E por a gente querer que seja mais descontraído, a gente vai acabar em determinado momento se olhando, conversando. Então, vocês não se sintam não participantes, tá? Pelo contrário. Jaque, a gente começa dizendo que é uma jornada de resiliência e esperança. Eu queria te perguntar, impacto que seja na sua vida, tanto negativo quanto positivo. Olha, descobri que a gente tem um câncer, não é uma notícia boa. Impactou tanto negativamente quanto, e principalmente positivamente. Porque eu entendi logo lá no começo, lá no início do tratamento, que se eu estava passando por algo nesse nível, esse sofrimento, essa dor, porque é um sofrimento, né? Eu precisava mudar alguma coisa. Então, eu tinha 2 caminhos. Ou me deitar na cama e chorar até a morte vir, porque era possível acontecer. Ou eu reunir todas as forças que eu tinha e tentar de todas as formas eu fazer com que esse tratamento fosse o melhor possível para mim. Porque, assim, eu já conheci o lado ruim do câncer. Do que a gente escuta falar, e eu conheci algumas pessoas que já viveram o tratamento, até porque eu trabalho com mulheres, né? Então, eu acabo conhecendo algumas mulheres que já passaram pelo tratamento. Então, o lado ruim eu já conhecia. Então, eu decidi fazer com que a minha experiência fosse a melhor possível. Então, eu me dediquei em todas as esferas que eu podia, alimentação, exercício e principalmente mentalmente, emocionalmente, fazer com que tudo fosse mais leve e mais tranquilo possível. Não só para mim, porque quando a pessoa vive um tratamento de câncer, não é só sobre ela. Eu tenho, né, minha família, os meus amigos, que quando souberam que estava acontecendo, se impactaram demais, porque ninguém espera, né? Ninguém espera. E chegou assim como uma surpresinha. Sempre é com o outro, né? Nunca vai acontecer comigo. Nunca acontece com a gente, né? Nunca a gente espera que vai acontecer com a gente, até porque a gente caminha de uma forma na vida, tentando fazer o melhor possível. Então, quando eu recebi essa notícia, foi um impacto bem grande, porque eu imaginei que tudo iria mudar. E, de fato, tudo mudou. Muita coisa mudou. Eu já nem lembro mais quem eu era. Vai fazer um ano atrás. Porque dia 8 de novembro foi quando eu fiz o exame que detectou alguma coisa estranha. Dia 8 de novembro, já tá aí, né? Mais uns 15 dias. Nossa, tá bem recente. Bem recente. Então, vamos começar? Vamos. Essa foi só a introdução, gente. Fica à vontade de usar um pouquinho aqui. Tá, bom. Deixa eu ver aqui. Mas eu posso até fazer a introdução aqui. O INCA, ele menciona que 5% dos casos de câncer são hereditários. Então, eu queria te perguntar se a pessoa que tem um histórico já tem esse histórico na família, o que a pessoa pode fazer, o qual medidas tomar para fazer uma prevenção? Então, eu fiquei bem impactada com esse estudo. Só de 5 a 10% do câncer é hereditário. Porque lá no meio do tratamento eu precisei fazer um painel genético, que a gente chama. É um exame
que detecta mais de 25 tipos de câncer, e o meu não era genético, né? Deu negativo para genético. Quem tem já casos na família, ou já tem esse exame, né, que alguém da família já possa ter feito, o cuidado é redobrado. Então, principalmente, né, a gente vai falar mais para frente, mas ter o autocuidado e já se precaver com mais exames, sempre ir a fundo, sempre ter aquela bateria de exames anual e ficar sempre de olho, né? Qualquer coisinha diferente, qualquer coisa que saia da rota, qualquer dorzinha, manchinha diferente no corpo, já ficar alerta e não deixar de procurar ajuda. E eu me encaixava nos outros aí 90%, que é estilo de vida. Então, é bem impactante, porque a maioria dos casos de câncer é justamente o estilo de vida que a gente tem tido ultimamente. Muito estresse, comer errado, não exercitar, essa vida doida que a gente leva, né, que não é regrada, com o que a gente come, com o que a gente faz. Então, eu, surpreendentemente, para mim, me encaixava nesses 90% aí que levava um estilo de vida não tão bom. Entendi. Maravilha. Então, como tu estava falando, é algo que aconteceu de ruim. Acho que teve um impacto positivo também. Teve. Eu digo para todo mundo, quando eu vou conversar com alguém, eu me pergunta que, na verdade, esse câncer foi um presente para mim. Foi um presente porque eu aproveitei a oportunidade para mudar muitas coisas na minha vida, até porque eu não quero viver isso de novo, né? Então, eu aproveitei essa chance, esse momento, para fazer tudo diferente. Porque eu pensei assim, se até aqui, tudo que eu fiz culminou nisso, né? Cheguei até uma doença que, no meu caso, o tipo de nódulo que eu tive é gravíssimo. Ele é maligno, invasivo, e ele era de crescimento rápido. Então, eu estava mesmo numa corrida há quanto tempo. Então, se tudo que eu achava que eu estava fazendo certo me trouxe até aqui, isso não estava tão certo assim. Então, eu decidi mudar completamente. Foi um 360 graus na minha vida. Tudo que antes eu achava que estava certo, que era convicção para mim, eu parei, respirei fundo e fui atrás de procurar uma outra saída, um outro jeito de fazer. Porque a gente fica muito nessa, né? Na correria do dia a dia, a gente segue fluxo. E achando que está tudo certo. E eu, como eu sou empreendedora, então eu sou autônoma, eu estava num ritmo, assim, muito cansativo. Eu estava exausta mesmo, de tanto que eu trabalhava, não tinha tempo para mim, e sempre muita preocupação. E na verdade, estava me desgastando, né? Eu estava conseguindo, eu conseguia atingir profissionalmente onde eu queria, só que eu estava me desgastando completamente. Então, tudo que antes eu achava que era convicção, para mim, eu tive que mudar tudo. Foi uma mudança de mentalidade. Muito, muito. Para viver um tratamento desse, a gente tem que estar muito blindado, mentalmente, escolher quem a gente vai ouvir, escolher o que a gente vai ver, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que passaram, ou tiveram familiares que passaram com câncer, e tem uma notícia ruim para contar. Então, as primeiras mensagens que eu recebia era de alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que teve um fim triste ou que ainda estava sofrendo com tratamento. Então, eu tive que colocar na minha cabeça que essas experiências não eram minhas e que eu ia viver a minha experiência. Era quase... Às vezes eu me achava um pouquinho doida, sabe? Eu pensava, meu Deus, era como se fosse uma positividade tóxica, sabe? Mas não era. Eu precisava me blindar dessa forma. Então, deixei de ouvir pessoas, deixei de seguir pessoas nas redes sociais, porque elas tinham um discurso contrário do que aquele que eu queria seguir. E para mim foi maravilhoso descobrir isso, porque eu era a pessoa mais negativa que eu conhecia. Eu era do tipo assim, negativa e medrosa. Eu nem vou fazer, porque pode ser que não dê certo. Então eu ficava no si, sempre.
Só que quando a gente está diante de um diagnóstico desse, que poderia terminar em um óbito, uma morte, a gente tenta de tudo, né? Então eu pensei, eu vou tentar tudo que eu sempre ouvia e que eu achava que era clichê, sabe aquelas frases clichês de Instagram, assim, Facebook, frase pronta? Eu decidi colocá-las todas em prática. E foi, sei lá, viver um dia de cada vez. E é isso aí, a gente tem que viver o presente já tem esse nome porque ele é um presente, né? A gente precisa viver um dia de cada vez, não se preocupar nem demais com o futuro e nem olhar demais para o passado. O futuro a gente só foca e determina onde a gente quer chegar. E o passado, a gente olha como referência só, como se estivesse na direção do carro, né? Olha ali no retrovisor, só para ver. Por isso que o retrovisor é tão pequenininho. É só para a gente olhar só um pouquinho lá para trás e ver o que aconteceu para não repetir o mesmo erro. Então, eu fui vivendo assim, vivendo de positividade todo dia. Quando eu me sentia muito triste porque acontecia, ou, sabe, aquele momento que eu só queria sentar e chorar, eu dava tempo para viver esse momento ruim, mas eu dava horas, assim, sabe? Eu dava, eu vou lamentar só até aqui. Ou eu vou ficar triste só esses minutinhos aqui. E depois disso eu vou me levantar e vou fazer algo diferente. Porque se eu só sentasse e chorasse ou vivesse me lamentando, não ia me ajudar em nada. E hoje, a gente falando sobre poder da mente, já tem muitos estudos que falam que tudo que a gente pensa no invisível se torna visível. Tudo que a gente sente, em algum momento, vai somatizando e se transformando em alguma coisa no físico. E no meu caso foi isso, eu acredito. Porque hoje eu acho que não tem os médicos não têm uma certeza do que é o câncer, do que traz o câncer, até porque tem inúmeros tipos de câncer. Mas no meu caso, pelo que eu segui esse estudo da hereditariedade, eu acredito que a forma com que eu pensava me trouxe a viver esse momento. E esse momento, que foi sofrido, que teve dor e foi difícil, não veio para me punir ou para me jogar ainda mais para baixo. Veio como um despertar para que eu acordasse e que eu começasse a fazer diferente. Por isso que eu agradeço esse tempo que eu vivi. Não foi fácil, mas foi um momento de muito aprendizado. O câncer, ou para quem não, graças a Deus, não está vivendo isso, mas ou um momento ruim da nossa vida, é o melhor professor que a gente pode ter. Ele é um professor duro, porque ele não faz recuperação, ele vai lá e te dá a matéria que precisa passar na hora. Então, eu sou muito grata a esse tempo. Eu aprendi coisas, eu vivi de coisas que eu não teria acesso, eu alcancei lugares, alcancei pessoas que eu não teria alcançado se não fosse por esse tratamento, se não fosse por essa doença. É muito importante quando tu fala de não ficar preso numa cama, se lamentando, chorando. Eu estava estudando um livro recentemente, e esse livro dizia sobre o poder da mente. E parece loucura, parece balela, mas a origem da palavra hábito, que são os hábitos que a gente tem, a origem da palavra hábito, ela também tem a mesma raiz etimológica da palavra habitação. Então, o que isso significa? Seria o hábito que a gente tem na mente. Então, o que seria os nossos hábitos? São casas na mente. Então, quando a gente tem um hábito negativo, é como se a gente construísse uma casa na nossa mente. E, cientificamente falando, reclamar vicia. Porque reclamar libera dopamina, então quanto mais tu reclama, mais tu se afunda em você mesmo. Então, quanto mais negativo você fica, mais afundado você fica. Então, o fato de tu ter virado essa mentalidade, não, eu não vou deitar na cama, eu não aceito, eu vou viver um dia de cada vez. Então, tu mudou a tua mentalidade radicalmente. Sim. E por isso que eu digo que foi um presente para mim, uma oportunidade mesmo. Porque
eu penso assim, ó, que só diante disso, porque eu devo ter tido outras chances ou outras oportunidades para mim, né, antes disso, que tentaram me fazer acordar, tentaram me mostrar, olha, a vida não é só trabalhar ou só reclamar, porque eu era bem reclamona, eu era vítima de mim mesma. Então, quando as coisas não davam certo para mim, sabe, eu era sempre a vítima. Então, deve ter aparecido outras oportunidades que eu não entendi. Então, sei lá, eu acho que Deus mandou isso para mim, permitiu eu viver isso, porque era a única forma com que eu que ia possibilitar eu acordar, sabe? E viver diferente. Como tu falou, reclamar é um hábito e a gente se acostuma. É por isso que às vezes a gente olha aquelas pessoas e já tem uma pré-visão sobre ela, né? Olha para a pessoa e fala, coloca rótulo, né? Tem a reclamona ou a amargurada. Quem sabe quantas coisas quantos títulos eu tinha, né? Porque é assim mesmo, a gente se habitua. E é igual um exercício, né? Já tem estudos que falam, né, que a gente se empenhar por 21 dias já cria um outro estado de espírito em ti. E depois de 3 meses, tu não vai mais largar o exercício. Porque realmente é um hábito. Tudo que a gente pensa libera químicas do nosso corpo. Então, a Bíblia, né? Eu sou cristã, então a Bíblia fala muito sobre pensamento. Depois que eu atentei para isso. Quando a gente começa, a Bíblia fala muito sobre pensamento, sobre mente. A própria metanoia, né? A mudança de mente. A gente, às vezes, fica achando que é uma coisa grandiosa que a gente tem que fazer. Não. É os pequenos hábitos em casa. Uma coisa vai te levando a outra. Então, eu testava em coisas pequenas. Porque eu imaginava que se fosse para mudar muito grande, eu não ia conseguir. Então, eu testava em coisas pequenininhas. Uma coisa que eu li no livro também. Normalmente, eu acordava já naquele ritmo frenético, estressante, toda manhã, né? Então, eu li que se a gente acordasse sorrindo, liberava, porque o nosso cérebro não ia entender. Então, só o movimento de eu sorrir, de mexer os músculos, ia mudar alguma coisa no meu dia. Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu sei que deu certo. Isso é muito verdade. Tem um experimento científico chamado Girl Power, que é aquela pose da mulher batida, sabe? Eu já ouvi. Então, o cérebro e o teu corpo é uma via de mão dupla. Então, o teu cérebro envia o comando e o teu corpo reage negativamente ou positivamente. Então, quando tu faz um movimento que te libera o poder, segurança ou sorriso, e o teu cérebro está triste, quando você sorri, o teu cérebro fica confuso e não entende por que você está sorrindo. Ele fala, então eu tenho que ficar feliz. Sim, é igual uma pessoa assim, ó. Todo mundo já deve ter visto. Alguém que está triste, ela não falou nada, mas só a posição dela, né, para cabisbaixo, anda de cabeça baixa, alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa, porque o nosso corpo também fala, né? Ele fala dos nossos sentimentos, do que a gente está pensando, do que a gente está imaginando. Então, exatamente, eu já vi sobre a gente ficar numa posição ereta, a gente caminhar, não é caminhar de nariz de pé, né? Mas caminhar olhando para o horizonte, passos firmes, até você deve ter escutado. Quando for cumprimentar alguém, cumprimentar com a mão firme, para demonstrar que está ali, olhar no olho da pessoa, isso tudo é, como é que fala? Linguagem corporal. E o nosso cérebro entende, sim. Então, ele acaba liberando as químicas certas no nosso corpo para deixar a gente mais feliz, mais confiante. Então, eu entrei nessa. Eu precisava, porque, nossa, imagina, eu ia toda semana no hospital. E lá no hospital tem todo tipo de pessoa. E eu escutava todo tipo de comentário lá dentro. Desde a pessoa que venceu e estava lá só para fazer algum exame, como a pessoa, eu já sentei do lado de pessoas que falavam assim, pois é, eu tive câncer no estômago, mas agora espalhou para mais 4 órgãos. E daí eu ficava desesperada. E daí eu comecei a blindar os meus ouvidos. Nem que eu levasse um fone de ouvido, ou levasse um livro, eu não ia escutar aquilo ali. Ou mesmo que eu escutasse, eu não ia deixar entrar. Porque tudo é difícil. Então a gente tem que escolher o nosso difícil. A experiência ruim era dessa pessoa que ela estava falando. Então eu vou escolher a minha experiência. E nem que me chamem de doida, eu pensei, eu vou viver achando que tudo é um mar de rosa e assim vai ser até o final.
E foi. Daí, quando eu vi já lá no início que começou a dar certo, eu falei, nossa, é essa onda que eu vou surfar, é sobre isso. Então, por isso que eu fiquei feliz, assim, porque eu nunca fui esse tipo de pessoa. E, assim, é possível mudar. É possível a gente pensar diferente e mudar toda a nossa jornada. Seja lá o que a gente estiver vivendo. Eu ia mudar o tópico, mas eu vou fazer mais um comentário. A metanoia, como você disse, a mudança de direção, só compartilhando com todas, é como se fosse uma rótula. Você está dirigindo seu carro por um caminho e a partir desse momento você faz uma rótula e vai para outro caminho. Você muda a direção do que você está pensando. Então, se você pensava negativamente num ponto, você vai, a partir de agora vai pensar desse jeito. Você tinha um hábito ruim, você vai fazer dessa forma. E é igual você falou, não é tão difícil, não é tão complicado. Começa nas pequenas coisas. Um relato pessoal meu. Quando eu passei a ser cristão, eu aceitei Jesus, eu tinha uma referência de um pastor que orava 4 horas por dia, e eu ficava frustrado por não conseguir orar 4 horas por dia e acabava não orando por nada. Então, eu comecei, aí passando o tempo, comecei a orar 5 minutos. Isso foi gradualmente, foi crescendo. Então, isso deve ser com todas as formas da nossa vida. Isso. Eu quero te fazer uma pergunta, para a gente não ficar surpreso e deixar fluir a apresentação. E também queria deixar a todos vocês a liberdade de levantar a mão, pedir a fala, para que não seja uma conversa só da Jaque, vocês participarem também, tá bom? A gente vai ter um momento de perguntas e de respostas, que vai ser mais dedicado a perguntas, mas se vocês tiverem algum comentário para fazer, fiquem à vontade, tá bom? Jaque, quando a gente fala de prevenção, eu só conheço o autoexame. Eu acredito que a maioria também. Eu queria te perguntar quais são os outros exames que dá para ser feito para detectar. Então, a gente precisa seguir um protocolo de cuidados, pelo menos anualmente, fazer aqueles exames de checkup, né? Exames de sangue, a mulher, exames de imagem, normalmente da mulher é exame de mama e de útero, né? E a prevenção é o primeiro, o autocuidado em casa, porque se a gente não se tocar, se a gente não se conhecer, a gente não vai saber identificar quando tem alguma coisa de errado. Apareceu um carocinho na mama. Nossa, mas será que eu já não tinha isso daqui? E aí o medo acaba, às vezes, impedindo que a mulher vá lá fazer um exame ou converse com alguém para contar o que está, né, esse carocinho novo. Então, o primeiro é o autoexame em casa, pelo menos uma vez por mês, a mulher precisa dedicar tempo para fazer, para se tocar. Né? No banho, na hora que for dormir, sem medo, tocar e se conhecer, porque se surgir qualquer coisa diferente, alguma dorzinha, uma coceira diferente, ou uma manchinha, ela já está com alerta ligado. Normalmente, os exames que é liberado para toda a idade são exames de imagem, que é a ultrassom. Ultrassom de mama, ultrassom de ovários e útero. Porque a mamografia, aqui no Brasil, a Associação de Mamografia do Brasil, se não me engano, essa a nomenclatura, eles pedem a mamografia a partir de 40 anos. Até por conta da radiação que é liberada para fazer o exame, não é muito indicado ficar fazendo tão cedo. E também tem a ressonância, que é um exame que, quando o teu médico identificar que tem alguma coisa errada, ele vai pedir a ressonância primeiro, antes da mamografia, para ter certeza, para te liberar para a mamografia. E são esses exames, mamografia, ultrassom e ressonância. Quando é identificado alguma coisa que o médico tem dúvida, é encaminhado para a biópsia. A biópsia é um exame mais invasivo, é uma agulha mais grossinha, onde quando a mulher já está anestesiada, no caso da mama, eles levam essa agulha até o centro do nódulo e tiram amostras para análise em laboratório. E aí, assim, depois dessa análise, é identificado se tem alguma coisa mesmo, ou se é maligno, ou se é benigno.
E outras formas de prevenção que a gente não presta tanta atenção. Praticar exercício físico, que era uma coisa que hoje eu tenho sobre prescrição médica. Para o resto da vida, me exercitar. Eu não era uma pessoa que gostava, não gosto, na verdade, de exercício físico, mas agora eu preciso, porque as nossas células, elas recebem bastante oxigênio quando a gente se movimenta. E quando ela recebe oxigênio é porque ela está viva, ela está ativa, ela está em movimento. E se a gente deixa ela em movimento, ela não fica doente. Alimentação mais saudável. Então, algumas coisas eu cortei nesse período. Consumo de leite, consumo de... eu cortei assim... Eu não cortei, eu fui... Aos poucos eu fui tirando, né? Eu ainda consumo, mas aos poucos eu, em casa, por exemplo, eu não consumo nada de leite, de glúten, porque são alimentos que eu estudei e são inflamatórios para o nosso corpo. Bebida alcoólica, ter o hábito de fumar, não é bom, porque vai adoecendo as células. E o câncer nada mais é do que as células que estão doentes e vão crescendo desordenadamente. Então, elas vão se multiplicando muito rápido, elas vão adoecendo todas ao redor. Né? Então, não que a gente precisa hoje virar, né, vegetariano ou deixar de comer tudo, até porque a gente não vai conseguir. Mas fazer escolhas mais conscientes, né? Não preciso também me enfiar na academia ou procurar um exercício que eu não gosto. Mas pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, ao invés de pegar o elevador, escolhe a escada. O teu corpo vai ser cansativo? Vai, mas isso é sinal que o teu corpo está mudando. Pegar a vitamina D, que a gente tem de graça, que é no sol, né? Pelo menos 15 minutinhos por dia. Não quer pegar o corpo todo, mas a palma da mão, que é onde a gente recebe mais... Onde a gente tem mais... pela palma da mão, sabia? Porque a gente não tem tanta pele e tanta gordura na mão. Tem bastante veia. Então, essa ação do sol, ela vai pegar diretamente nas nossas veias, das ramificações de nervos. Então, é mais interessante a gente pegar na mão. Né? E se expor mais ao sol. E é tudo de graça, né, gente? Caminhada, a gente mora no litoral, então vai caminhar na praia, fazer o aterramento, que eu não conhecia o que era. A gente ficar de pé descalço no chão, 10 a 15 minutinhos também, ou na areia da praia, porque a gente é parte de um todo, a gente parte de todo mundo, da natureza, a gente faz parte. Então a gente precisa se conectar, porque a gente vive... por exemplo, eu tenho muita deficiência de vitamina D, mas por quê? Acordo de manhã, entro na minha sala, saio quando é noite, eu não pego nada de vitamina D. Né? Então, a gente está nesse ritmo. Então, olhar para dentro e voltar a fazer coisas mais simples e naturais. Não precisa ser nada muito grandioso. Essas simples ações mudam a nossa vida. E não precisa correr uma maratona. Não, Deus me livre, gente. Eu preciso mudar isso. Eu admiro quem ama uma academia. Eu não fui picada por esse mosquitinho ainda. Eu não gosto. Então, o que eu tenho feito? Caminhar. Levar a filha na escola. Eu vou e volto amanhã. Eu levo 20 minutos para ir e 20 minutos para voltar. É o meu exercício. Só que daí eu tô pegando gosto, pelo menos por caminhar eu tô gostando, sabe? Quando dá um dia bonito, tenho acordado mais cedo, então eu saio, vou caminhar, respiro ar puro, pego um pouquinho de sol, é coisa simples, é de graça, e é pouco tempo, não vai mudar tanto a nossa rotina assim, né? Por exemplo, não vai ser um atraso para o nosso trabalho ou para os nossos compromissos. Já que tem bastante gente aqui, acredito que tem umas 23 pessoas, e eu estou vendo que tem bastante homem. E tem algo curioso, algo que eu não tinha conhecimento, que quero levantar essa pauta. O Outubro Rosa é em prevenção ao câncer de mama. Ele é rosa, ele é associado à mulher. Existe câncer de mama? Existe. Ele acomete 1% da população masculina. E antes de eu passar por esse processo, eu tenho o pai de uma amiga, que, se não me engano, foi em 2019, ele teve câncer de mama.
E na época eu até pensei assim, deve ter sido outra coisa e deram o nome de câncer de mama, mas não. Existe, os sintomas são os mesmos das mulheres. Então, o homem sentir dor, sentir um carocinho, o homem também precisa fazer o autoexame. Sentiu algum nódulo, principalmente debaixo da axila, saiu um líquido pelo mamilo, um aumento diferente na mama, precisa procurar um médico, porque existe essa porcentagem que acomete os homens também. O tratamento é igual para as mulheres. E não é nenhum estudo, mas pelo que eu fui ler, assim, né, e tive esse caso do pai dessa amiga, nos homens acaba até sendo mais rápido o avanço da doença, porque a mulher ela tem mais gordura, né, nas mamas, é mais avantajado que os homens, então nos homens costuma acontecer esse avanço muito mais rápido da doença que nas mulheres. E homem, na verdade a população brasileira não tem essa cultura de ir ao médico, né? É geral. E o homem mais ainda. Tem medo, ou, enfim. Então o homem acaba sendo atingido muito mais rápido porque não procura, não conversa, não fala. Então precisamos ficar atentos nisso também. Quando for falar quando for partilhar essa informação sobre o câncer, alertar também os homens da família, fazer um autoexame, quando a mulher for fazer o autoexame em casa, peça que o marido também faça, que o irmão, o pai, enfim, porque precisa ser alertado. Hoje, infelizmente, as notícias que a gente tem é que o câncer vai cada vez mais ter um crescimento grande a cada ano, por causa do nosso estilo de vida, por causa do que a gente come. Hoje é difícil a gente escolher um alimento super saudável, porque não tem. A gente não tem acesso, na verdade, né? Mesmo que a gente tenha lá o nosso pedaço de chão e vá plantar, hoje a terra já está contaminada, a água está contaminada, então a gente não tem muito para onde fugir. Então a prevenção é sempre a melhor saída e também que os homens sejam alertados sobre. Não é o meu caso, mas eu já ouvi relatos de que os homens só vão no médico quando a mulher obriga, ou muitas vezes porque quer tratar a esposa já pediu. Então, em muitos casos, o homem só vai se medicar, tomar remédio, ou até mesmo ir fazer um exame no médico, se a mulher obrigar. E porque tem esse estereótipo, né, que o homem não chora, que o homem não pode sentir dor, ou ele até às vezes ele sente dor e não conta nada para ninguém, porque ele tem tanto medo de ir ao médico, ou enfim. Mas não é uma realidade só de homens, tá? Porque nesse tempo de tratamento, eu, como trabalho com muitas mulheres, eu escutei muitas dizerem assim, ó, não, eu não faço exame. Deus me livre, eu for lá e descobrir alguma coisa. E o movimento é totalmente o contrário, né? Então, eu conheci mulheres, até mais velhas, que já têm filhos, que têm até netos, que desde que tiveram seus filhos, não fizeram mais exame nenhum, não voltaram. Ah, porque eu tô bem, não acontece nada. Só que daí, isso que é o impedimento, né, de que o tratamento seja 100% bom. Quando a pessoa vai para o médico, ela já está sentindo muita dor, o corpo dela já está muito adoecido, e aí não tem muito o que fazer, ou o tratamento é muito mais longo, ou já cometeu, por causa do câncer, já cometeu outros órgãos, e daí o tratamento é muito mais pesado. Porque a medicação é muito pesada, a gente fica muito cansada. A quimioterapia, ela não entende que ela precisa ir só na célula doente. Ela afeta o corpo inteirinho, tanto que cai o cabelo, é o primeiro sinal. Então, quanto mais rápido a gente detecta, mais rápido e fácil passa pelo tratamento. Gente, falando tudo isso, a gente tem uma cultura, principalmente no Brasil, em outros lugares já são bastante. A gente sempre está apagando incêndio, até com a nossa saúde. Então, em alguns lugares, nós vamos no médico para se prevenir. E a gente já vai com o médico quando está morrendo. Então, eu lembro da pandemia, as piadas que eram feitas de eu não tenho Covid, não fiz o teste. Só pega Covid quem fez o teste.
Então, eu acredito que o câncer de mama também, o câncer de próstata e muitas outras coisas devem ser preventidos. Deve ver antes para tratar o quanto antes, para não ser tarde demais. Sim, e também a gente caminhar no sentido de buscar todo dia melhorar, né? Como a gente falou, não precisa correr uma maratona. Mas por que não? Dá uma volta na quadra todo dia, sabe? Lá no teu bairro, faz exercício em casa. Hoje em dia até no YouTube tem tantos, se você coloca lá algum exercício, yoga, cardio, tu consegue fazer com o professor ali, é de graça, tirar esse tempinho. Sabe o que Juan? É mais sobre autocuidado. O autocuidado não é só a gente fazer o autoexame. Autocuidado é em casa mesmo, a gente buscar fazer alguma coisa pela gente. E é como eu costumo dizer assim, ó, aquelas pessoas que cuidam de todo mundo, sabe? Normalmente o pai de família ou a mãe de família, ela cuida de todo mundo, mas quem é que cuida dela? Então tem que partir da gente. A palavra de Deus mesmo diz, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Então significa o quê? Você precisa se amar primeiro. Fazer tudo aquilo por você. E daí você está apto para fazer pelo próximo. Não adianta. Eu cheguei a pensar assim, ó. Eu fazia tudo por todo mundo. Eu tentava ajudar todo mundo. Mas se eu morresse, tudo ia continuar. Tá, as pessoas iam sofrer, iam lamentar, de repente, sabe lá quando tem. Mas a vida ia continuar, os meus amigos iam continuar vivendo, os meus parentes iam continuar vivendo, a minha filha ia continuar crescendo. Então, esse momento era meu. Eu precisava cuidar de mim para eu poder estar com eles e continuar cuidando deles. Então, é isso. Quem é que cuida de você enquanto você está cuidando de todo mundo? Quem faz a palhaça vida? Jaque, caminhar, levar o cachorro para passear. Um exercício, além de físico e mental também, né? Porque, né, sai com o teu pet, sai com o cachorro, um dia bonito. É sobre isso, é sobre ter um novo olhar sobre a vida, né? E quando sair com o cachorro para passear, é mais sobre deixar os problemas lá onde eles têm que ficar e aproveitar o momento. Isso que eu falei, aproveitar um dia de cada vez. Que eu aprendi a fazer isso. Então, quando eu estou viajando, ou quando eu estou no final de semana com a família, eu tenho que estar no final de semana com a família. Eu não tenho que estar com a cabeça no trabalho. Eu tenho que aproveitar o presente. Nem estar lá no futuro, nem estar no passado. E assim, funciona. E é muito bom, porque quando a gente traz a consciência de onde a gente está e do que a gente está fazendo, tudo flui. Porque quem de nós aqui nunca entrou em casa, sei lá, chegou em casa agora, fez a comida, lavou a louça, comeu, deu banho no filho, voltou a trabalhar. E aí quando tu olha para, sabe, olhar para a vida, o que eu fiz? Eu nem lembro. Será que eu comi? Será que eu lavei a louça? Porque é tão automático que a gente está vivendo que a gente não presta atenção. Então, trazer a consciência o tempo inteiro do que está fazendo. Se eu estou digitando um documento, eu tenho que estar aqui, digitando um documento, porque pode prestar atenção. Normalmente, a gente está com a cabeça em outra coisa. E aí está resolvendo 10 milhões de coisas ao mesmo tempo. E daí, ou faz uma coisa bem feita, ou faz outra. Não dá para fazer tudo. Então, a gente está se colocando muito num lugar de máquina, assim, né? E a gente tem que só ser humano. Né? Ser humano. Viver as coisas que a gente tenta fazer. E um dia de cada vez. A Jaque acabou de explicar o motivo da gente estar lendo um livro, ler, terminar a página, não entendeu e voltar para o início. E acredito que não é só comigo. Acredito que quem está aí já leu o livro e é sempre porque a gente está indo para outro lugar. Sempre a gente deixa de se conectar. Então, existe pessoas que são presas, já foi o meu caso, são presas no passado ou presas no futuro. O passado não nos pertence, Não. e o futuro muito menos. O passado não vai voltar, não adianta, a gente não vai conseguir resolver. Não tem como. E se a gente não se livrar dos pesos que a gente carrega do passado, a gente vai carregar esses pesos para frente. O meu pastor fala algo assim, deixa eu ver se eu lembro.
o nosso útero gera... Não, as nossas palavras, o nosso modo de agir são como um útero que gera o nosso futuro. Então, o que a gente está vivendo aqui agora, o que vocês estão pensando agora, vai gerar o seu futuro. Então, a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente está vivendo. O que eu estou pensando? Pense no que vocês estão pensando. Aprendi a fazer isso. E se precisar, anotem o que vocês estão pensando. E depois revisita as suas dicas, põe data e revisita. E olha, meu Deus, olha só como eu pensava. Ou o que você está pensando vai gerar uma ação, vai gerar um sentimento e vai gerar uma ação. Então, olha a importância dos sentimentos. De a gente estar bem alinhadinho e bem equilibrado. Porque dependendo do que você está pensando hoje, o teu futuro pode ser de destruição. Como eu falei, o que eu pensava gerou onde eu cheguei. Sabe? Quem sabe tem uma outra explicação, mas é a explicação mais clara que eu tenho sobre mim me conhecendo. O que eu pensei gerou exatamente o que eu estou. Para quem é cristão, acredita em algo chamado lei da semeadura. Para quem não é, acredita na lei da atração do universo. Mas é que aquilo que você planta, se você colhe, aquilo que você pensa, é o que vai acontecer. Sempre está alinhado o teu pensamento com onde você quer chegar. Então, eu estava estudando isso também interessante sobre... Tem uma parte do nosso cérebro, ela tinha uma única função, que é quando tu está dormindo e você acorda, ela liga. E só tinha essa função. E desculpa, eu esqueci o nome dessa parte do cérebro. E aí, recentemente, descobri que ela tem uma outra função, que é ligada a isso. Então, por exemplo, estou conversando contigo e eu falo para ti, eu quero comprar um carro vermelho. E aí, quando eu for para a rua daqui a pouco, eu só vou ver carro vermelho. Parece que, poxa, não é só ver carro vermelho. É que essa parte do cérebro, ela liga e ela começa a perceber aquilo que tu quer. Ela é como se fosse o algoritmo do YouTube. Os vídeos que você assiste, ele vai começar a receber mais frequência. E o nosso cérebro tem um algoritmo também. Então, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente atrai de alguma forma. Isso, porque assim, eu não acredito que a gente tenha um cérebro que a função dele seja só movimentar o nosso corpo ou comandar o nosso corpo. A nossa mente é muito poderosa, né? Então, eu acredito que a nossa mente, nosso cérebro, é uma ligação, sim, com o Criador, ou para quem acredita no universo, porque é tudo a junção da mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente deseja algo, que daí liga o emocional também, é como se o nosso cérebro direcionasse a gente para olhar aquilo que vai nos colocar no caminho do que a gente quer, do resultado que a gente quer, né? E na prática é como se eu desempenhasse uma função. Eu quero desempenhar, fazer um relatório, mas se eu for tão negativa, como é que eu posso explicar? Se eu desempenhar essa função sempre na negatividade, ele não vai ter o resultado que eu gostaria, ou que a pessoa deseja que eu tivesse, né? Então, em tudo que a gente fizer, a gente trazer a consciência clara do que eu quero. O que eu quero para daqui 5 anos? O que eu quero para o final da semana? Durante essa semana. E declarar mesmo. Falar, hoje meu dia vai ser maravilhoso. Acordar e dizer, hoje meu dia vai ser incrível, vai ter notícias incríveis para mim hoje. Porque muda, altera nosso humor, né? Então, é diferente quando tu entra num ambiente, eu acredito muito que o ambiente determina tudo na nossa vida. Então, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa muito amargurada no ambiente, ela pode contaminar todo mundo. E aí as pessoas se afastam. Então, olha a diferença que cada um pode fazer, né? A gente acha assim, às vezes, eu pensava isso, eu não tenho nada para oferecer, eu não sou, eu sou mais uma na vida. Mas não, cada um pode contagiar uma multidão. Eu digo assim, sobre mulheres, né? Mas é para todo mundo. Uma pessoa sozinha, ela é muito poderosa. Mas quando a gente se junta, a gente pode impactar muito mais. Né? Igual aqui, nós todos, mais de 15 pessoas. A gente pode impactar simplesmente de pegar essa informação que a gente está conversando e espalhar dentro de casa. E aí, dentro de casa, sei lá, os filhos vão falar sobre também na escola. E assim vai, no efeito dominó, né?
Eu acho que esse é o melhor esquema de pirâmide que tem. Gente, antes de eu passar para o próximo tópico, queria fazer um exercício com vocês, gostaria que vocês fizessem, vocês fazerem uma lista com 101 objetivos que vocês querem atingir para daqui a 12 anos. Então, faz uma lista de 101 objetivos e sempre coloca no presente. Então, coloca no papel. Hoje eu moro na casa tal. Hoje eu tenho um carro tal. Hoje eu trabalho em tal lugar. Hoje eu tenho tal empresa. Sempre colocando no presente. Se vocês quiserem só anotar o nome do tópico para vocês fazerem em casa, 101 objetivos para daqui a 12 anos. Então, assim, isso é um estudo que dá na minha cabeça, é algo que pessoas fazem e comprovam que 90% daquilo que está na lista aconteceu em 12 anos. Porque é aquilo, é o algoritmo da tua mente. Você começa a exercitar aquilo e a tua mente passa a fazer. E é poderoso, tá? Porque eu fiz isso. Não 101, mas eu, principalmente nesse tempo, eu escrevia sempre assim: ah, Deus, obrigada pela minha cura. Sempre, né? Gente, o tipo de câncer que eu tive é o mais agressivo de mama. Então, e além do que, eu não falei, né? Eu tive o câncer na mama e eu tive um linfonodo comprometido também. O linfonodo a gente tem no corpo inteiro. E o perigo disso era que um linfonodo ia conversar com o outro, assim, ia se comunicar dentro do meu corpo e ele podia espalhar a doença em todo o meu corpo. Então, eu tinha que correr contra o tempo. Então, quando alguém ia, assim, a maioria das pessoas que eu não conhecia, né, vinha e falava: ah, tadinho, como é que tu tá? Eu falava: eu tô curada? Sério? Sério? Sabia? Tô curada já? E parecia um papo de louco, né? Certa pessoa algumas vezes olhou pra mim e pensou: meu Deus, tadinho. E eu lá careca: ai, foi triste raspar o cabelo, né? Não, foi bem feliz. E foi mesmo. Então, assim, é sobre a gente afirmar o tempo todo pra gente o que a gente quer para o nosso futuro. É como se a gente fosse um útero mesmo, gerando alguma coisa. E é sobre isso, né? Então, tudo que a gente quer, se tiver um propósito, vai acontecer. E escrever é poderoso, porque a gente esquece. A gente começa a anotar, igual a leitura do livro. A gente começa a ler o livro empolgadíssimo, acha que vai continuar. Basta uma distração para tirar a gente daquele caminho, a gente já começa a fazer outra coisa. Eu amo ler. E aí eu comprei um Kindle. Tava achando maravilhoso o Kindle. Eu já nem sei mais onde eu voltei. Porque daí eu saí do livro, eu pegava na mão e eu amo, assim, o livro mesmo, sabe? Cheiro de livro. E aí comecei no Kindle, e aí eu não sei onde eu guardei e parei de ler. Porque saiu do meu hábito ali cotidiano, sabe? Então, sei lá, um mês sem pegar no livro. Então, escreva, porque a gente esquece, a gente é altamente induzido a distrações. Então, a gente precisa anotar, ter uma folhinha e vai anotando e vai revisitando todos os dias, porque quando a gente olha para aquilo que a gente deseja, é aquilo que faz bem para a gente, é uma coisa que a gente está esperando, é uma coisa que a gente tem expectativa, a gente se anima também, né? Eu quero viajar com a minha família no final de ano. Ele, na correria, acaba que tem uma distração, outra coisa, uma tristeza ali, uma mágoazinha ali, você esquece. Quando você lê de novo, não, pera, eu desejo viajar com a minha família, vai ser legal. Então a gente se anima. Então tá tudo interligado, né? Eu tenho um médico que eu vou há muito tempo e ele fala que nós somos 3 corpos: corpo físico, corpo espiritual e o corpo emocional ou mental. Então a gente tem que colocar os 3 em equilíbrio, né? Então, só pelo fato da gente ler alguma coisa já atinge o meu emocional, já me deixa feliz. Então, quanto mais a gente caminhar para esse equilíbrio dos 3 corpos, mais a gente vai ter sucesso em tudo que a gente fizer. Certo. Já, as perguntas que eu faço, elas estão muito voltadas para o que eu penso ou pensava. E também os meus achismos, das minhas falsas certezas. E eu achei que era só aparecer o nódulo. Possuem outros sintomas indicativos da doença.
Então, no meu caso, foi dor. Eu comecei a sentir dor lá no início. Eu sempre faço meus exames em outubro, coincidentemente. Eu fiz um exame de ultrassom em outubro de 2022 e estava tudo certo. E aí, quando chegou em janeiro, final de janeiro, fevereiro, eu estava num procedimento de quiropraxia, estava de bruços, e quando o profissional apertou as minhas costas, eu senti uma dor na mama. E eu achei que pudesse ter se machucado ali na hora do procedimento e aquela dorzinha não ia embora. Decidi repetir o exame, em março. Aí o profissional lá o ultrassonografista viu que tinha um cisto de 1 centímetro. Olha só, em outubro não tinha nada. Em outubro de um ano não tinha nada. Em março já tinha um cistinho de água de 1 centímetro. Aí levei na médica, a médica falou, olha, é um cisto de água, fica tranquila. Aí eu comentei ainda que doía, e ela falou assim, não, fica tranquila, que cisto de água não se transforma em nada ruim, não se transforma em câncer. E aí eu pensei, bom, mas tá doendo, né? Ela disse, não, se crescer demais, vem aqui, a gente faz uma punção, que é como se fosse uma biópsia, tira o líquido e tá tudo certo. E volta daqui a um ano. Só que a dor continuou. E daí, como era uma coisa progressiva, eu não fui notando que aquilo estava crescendo. Só que de vez em quando doía, até que em novembro eu decidi fazer outro exame. E aí, nesse exame, já era uma outra profissional de ultrassom. Eu levei os meus exames anteriores e quando ela colocou o aparelho em mim, ela já falou, puxa, que pena, era só um cisto. E aí, meu mundo ruiu, né? Fiquei desesperada. Eu falei, não, fazem mais ou menos 6 meses que eu vim aqui e era um cisto, sim. Ela disse, não é mais, é um câncer. E aí foi onde tudo começou, né? Mas por quê? Ainda bem que eu não negligenciei a dor, né? Não que a gente deva desacreditar nos médicos, até porque esse tipo de nódulo que eu tive, ele é muito fácil de confundir com um cisto de água. Ele não tem a característica de câncer como existem alguns tipos de câncer. Então, a médica ali ficou na dúvida, de repente, se ela tivesse pedido uma biópsia, um exame, uma mamografia, a gente já conseguiria identificar lá atrás, no início do ano. Mas eu não tinha idade para mamografia, de repente ela não julgou que uma biópsia fosse necessário, e se eu esperasse um ano, quem sabe eu não estava aqui para contar, né? Quem sabe eu teria uma metástase, que é quando espalha. Então, assim, eu não negligenciei a dor, eu não deixei que aquilo fosse normal. Eu podia ter tomado um remedinho para passar e viver de ficar tomando remédio. Então, assim, dor, alguma secreção saindo do mamilo, alguma bolinha, carocinho que não diminui, alteração na cor, assimetria. O meu chegou no início do ano, tinha 1 centímetro. Em novembro, ele já estava com 5,5 centímetros. Então, já estava começando a alterar o tamanho das mamas. Se tiver muito vermelhidão ou calor em alguma região, principalmente carocinho debaixo da axila, que daí significa que o linfonodo foi atacado, feridinha, um escurecimento na pele. Então, tem que estar muito atento. Por isso que a gente tem que se conhecer, se tocar para ver no dia a dia como a gente é, para quando aparecer qualquer um desses sintomas, a gente ligar o alerta, sabe? Então, é muito importante que a gente não negligencie qualquer coisa de diferente que acontecer. E não só para a mama, né? Uma dor de cabeça que não some nunca, uma feridinha na pele que não cicatriza. Tudo isso é um alerta para a gente. E combina onde? Que a gente precisa se autocuidar, se conhecer. Como, não sei se é uma pergunta invasiva, se for, te pula, mas como foi para ti quando recebeu a notícia? Meu Deus, foi. Parece que eu. Como é que eu vou explicar? Parece que eu. Saiu vida de mim, assim, sabe? Parecia que eu estava só com uma carcaça, assim, deitada na máquina. Eu imaginei assim, meu Deus, eu tenho que me tirar de pá daqui. Eu não conseguia sair da máquina, eu estava sozinha na hora. E foi o pior mês da minha vida, foi dia 8 de outubro de novembro.
a 1º de dezembro, que foi no mês em que eu estava investigando a doença. Que daí começou, né? Saí dali do médico, desesperada. Liguei para o meu médico e para uma amiga que já tinha passado pela doença. Porque enquanto eu estava só achando, eu falava para todo mundo, gente, para as clientes, né, mulheres, eu estou com uma dor no peito, uma dor. E daí todo mundo tinha a ideia de que se dói, não é câncer. Não, já, fica tranquila. Ai, tu é muito encucada, tu é muito hipocondríaca, e de fato eu era. Então, assim, eram as informações que eu tinha. Se dói, não é câncer, vai daqui a um ano só, tu fica procurando doença. Então, comentei com essa cliente, que já se tornou amiga, né? E ela já tinha passado por isso. O caso dela foi um pouquinho parecido, ela descobriu num exame de rotina. E liguei para ela, então, o meu médico e ela tentando um mastologista, que daí já é um médico indicado para esse tipo de coisa, né? Para eu fazer uma biópsia. E aí os exames são muito invasivos, né? Apesar de não doer, mas só de câncer, né? Só que a gente falar, dá um tremor no corpo todo, assim. E biópsia é um pouco invasiva, apesar de não doer. Fui fazendo vários exames até do dia 1º de dezembro. Eu fiz mamografia também. E no dia 1º de dezembro, quando o médico me falou que era câncer, e não só no nódulo que eu sentia, mas também nos linfonodos, a primeira coisa que a gente pensa era morte. Porque era a ideia que eu tinha, quem tem câncer morre. E eu acho que foi um estado de choque, assim, eu não consegui chorar, eu não chorei. E eu só pensava na minha família, principalmente na minha filha. E aí, saindo do médico, eu cheguei em casa, as primeiras pessoas que eu contei foi para minha mãe e para minha filha. E aí, como eu disse lá no começo, a gente tem que estar bem, não só pela gente, porque não era só eu que ia viver o tratamento, era todo mundo ao mesmo tempo. E aí, como é que dá uma notícia dessa, né? Então, eu contei para minha filha e para minha mãe, ninguém chorou, as duas ficaram tranquilas. Eu disse assim, olha, vocês estão me vendo que eu estou bem? Sim, então tá, vai ser assim sempre. Eu vou estar bem e qualquer coisa que vocês quiserem conversar, a gente sempre conversa. E aí, para os amigos, como é que fala, né? Assim, para os parentes e para os amigos. Então, eu fui ligando para cada um, ou mandando mensagem no grupo, e eu mandava assim: oi, gente, todo mundo já sabia que eu ia fazer algum exame, porque eu estava aquele mês muito tensa. Aí eu mandava assim: oi, gente, estão preparados para me ver careca? E daí, como assim, te ver careca? Porque eu achava mais fácil do que dizer que eu estava com câncer. E aí, como eu falava rindo, o impacto não era tão grande. Mas a maioria, eu tive que consolar muita gente. Muita gente ia na minha casa, entrava chorando, e eu falava, calma, fica tranquilo, porque ninguém entendia. Por quê? Mas tu tem uma vida boa, tu leva uma vida regradinha. Pois é, gente, isso aconteceu, paciência. Mas não é fácil o primeiro impacto. O primeiro mês ali, enquanto eu investigava, eu não trabalhei direito. Eu ia para o estúdio, né, que eu tenho um estúdio de beleza com as minhas amigas, eu ia 2, 3 horas antes para eu chorar sozinha, porque é muita novidade junta. E para uma pessoa controladora que eu era, eu não tinha mais controle da situação. Na verdade, eu tinha um inimigo dentro de mim e que eu não podia simplesmente virar a cara para ele, ou deixar de falar, ou não vê-lo mais. Ele estava comigo. E aí, né? Eu saí do controle, então foi aí que também, apesar de eu ser cristã, ativou ainda mais a minha fé, porque a gente só usa fé quando precisa. Você já é cristã? Já, há 10 anos. Na verdade, a gente só usa fé quando a gente precisa de um desafio. Quando a gente não tem desafio nenhum, a gente está acomodado, está na zona de conforto e está tudo certo. Mas quando precisa subir de nível, quando tem um desafio como uma doença, a gente precisa de fé, precisa de um pensamento positivo. E aí eu pensei assim, meu Deus, aí eu vi que eu não tinha fé. Então agora eu vou ter que usar tudo que eu aprendi nesses 10 anos e colocar em prática. Porque é uma notícia aterrorizante. Né? Não depende da gente, não depende de eu. O que eu posso fazer agora? Que movimento eu posso fazer? Eu posso pagar por isso? Eu posso? Não tem. É simplesmente viver e esperar.
Jackie, pode falar mais para a gente sobre como foi, quimioterapia, os procedimentos? Então, no caso, como eu tinha essa amiga próxima, essa cliente, coincidentemente ela teve o mesmo tipo de nódulo que eu. Então, como eu acompanhei ela durante o tratamento, eu já imaginei o que eu ia viver. Então, sem o médico falar, eu imaginei, vou ficar careca. E vou ficar muito mal, vou ficar muito cansada. Então, o ruim, eu já sabia, de relatos, né? Então, eu decidi que ia ser tudo diferente. Na primeira o que eu já comecei fazendo? Fui para a internet, fui estudar. Então, para eu eliminar o máximo possível os efeitos da quimio, porque ela detona o corpo inteirinho, vai tudo. Coração, durante esse tratamento, eu fiz 3 ecocardiogramas para ver se o coração estava forte ainda. Estômago fica muito debilitado, a gente tem que escolher o que come, porque uma comida um pouquinho mais apimentada passava mal, comida muito gordurosa passava mal. Então, eu decidi fui para a internet procurar e decidi mudar completamente. Por exemplo, a água eu não bebia. Às vezes eu passava a semana inteira e o líquido que eu tomava era café. E eu estava achando que eu estava arrasando, só porque eu não tomava refrigerante, porque eu não tomava água, entendeu? Então, eu ia para químio ganhei uma garrafa de 2 litros e eu tomava ela inteirinha durante a quimioterapia. E aí, as enfermeiras falavam que esse era o procedimento correto, porque enquanto o remédio entra no corpo, a toxicidade tem que sair, e era o que me deixava boa. Então, eu fiz a primeira quimioterapia dia 22 de dezembro. No dia 23, eu acordei e fui trabalhar. Era no sábado. Trabalhei das 9 às 6. Bem, super bem. Tanto que alguns clientes que viram na internet, no Instagram, que eu estava indo fazer aquilo, já nem foram para o atendimento, porque pensavam, meu Deus, tu tá muito debilitada, como é que tu vai atender? E eu atendendo de boa. E cuidar muito da alimentação, fruta eu não comia nenhuma. Então, principalmente no tratamento quimioterápico, é muito importante comer frutas vermelhas, porque elas têm uma substância, que eu não vou lembrar o nome agora, que elas vão protegendo as células. Então, não só por causa da quimio, né, mas durante a nossa vida é muito importante dar mais prioridade para a fruta vermelha. Então, cereja, romã, teve fruta que eu nunca tinha colocado na boca, porque eu não gostava, então nem experimentava. Comia de 3 a 4 porções de fruta por dia, bebia muita água durante o dia inteiro, e escolher os alimentos, mais verduras, mais coisas cozidas. Eliminei totalmente coisas muito gordurosas, né? Oleosas, fritura, e glúten, leite. Eu estava fazendo por mim, né? Só eu podia fazer isso por mim. Então, para que eu não ficasse tão debilitada, me ajudou demais, demais, demais essa alimentação. Só que ainda assim, o tratamento é muito pesado. Como eu disse, a quimio, ela não entende que ela precisa ir só na célula doente. Ela atinge o corpo inteirinho. E eu me sentia muito cansada, um cansaço absurdo. De ser assim, ó, ou eu falava, ou eu andava, ou eu respirava. Porque a gente precisa de reunir força para puxar o ar para dentro. Então, eu falava muito pausadamente. Só que era assim, tomava quimio, vamos supor, numa segunda-feira. No meu caso, pelos próximos 3 dias eu ficava bem cansada. Daí eu ficava em casa. Então, como eu ainda trabalhei a maior parte do tratamento, eu pedia sempre para fazer a quimio na sexta-feira, e daí eu ficava sexta, sábado, domingo em casa, descansando, para segunda-feira eu voltar no ritmo. Só que com o andamento das quimios, eu iniciei pela quimioterapia branca, que é semanal, toda semana. Vai debilitando um pouco, né? Então, eu tinha ritmo acelerado, eu ia para o trabalho caminhando, eu dava assim, ó, 20 passos, porque a mente continua muito ativa, só que o corpo não responde mais. E era uma briga, eu ficava muito nervosa com isso, porque eu tive que me adaptar. Eu saía de casa caminhando muito rápido para ir para o trabalho, chegava nos 20 primeiros passos, o meu corpo, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma bateria acabando. E aí eu ia ficando
sai energia do corpo, sabe? O corpo fica muito cansado, e daí eu caminhava bem devagarzinho. Uma senhorinha assim caminhando, tive que me adaptar a isso. E aí eu fiz as primeiras 12 quimioterapias brancas, semanal. Na primeira quimioterapia vermelha, que são 4, ela é uma a cada 21 dias, porque ela é muito forte. Eu tomei a primeira vermelha e comecei a foi no feriado de Páscoa. Comecei a sentir um cansaço fora do comum. E aí, estava bem na época da dengue, começou a me dar febre. E aí eu imaginei que pudesse ser dengue, mesmo eu me cuidando muito, né? E quando eu fui para o hospital, tomei medicação. Na noite de Páscoa eu desmaiei, nunca tinha desmaiado na vida, desmaiei. E aí descobriram que, na verdade, a medicação era tão forte que estava debilitando demais o meu corpo. As plaquetas caíram, a imunidade caiu, o leucócito estava muito baixo, eu precisei fazer uma transfusão de sangue. Então, eu tomei 2 bolsas de sangue. A importância da gente doar sangue também, porque eu fiquei no hospital das 8 à 1 da manhã, porque não tinha meu tipo de sangue. Tiveram que trazer de Blumenau, se não me engano. A gente acha que é só na casa dos outros, assim, né, que acontece. Então, é muito importante adoçar o sangue também. Terminei as quimioterapias dia 28 de maio, bem debilitada, estava bem branquinha, completamente careca. E fiz a cirurgia de adenomastectomia, que é uma... Não é a mastro. A mastro, eles tiram tudo, até a pele, porque entende-se ali no exame que até a pele foi infectada pela doença, né? A doença atingiu até na pele, então tira tudo. No meu caso, eles tiraram toda a massa de dentro da mama, eu ainda tinha um nódulo, ele ainda tinha 3 centímetros, e foi preservada a pele e colocado prótese. Então, eles tiraram todo o tecido de dentro, glândulas mamárias, gordura, e foi colocado prótese. Passei bem durante a cirurgia também. E finalizei agora, no início do mês de outubro, 15 sessões de radioterapia, que é um procedimento mais tranquilo, só que a rádio ela ainda fica no nosso corpo por 4 meses. Então, agora, depois que eu terminei as rádios, que eu estou vendo os efeitos. Meu lado, assim, está bem queimado. Faz queimadura mesmo de 2º, 3º grau, vai a pele, carne viva. E aí são outros tipos de cuidados, né? Mas o pior de tudo é a quimioterapia, porque ela não atinge só o nosso físico, é nosso emocional também, principalmente com a questão do cabelo, que para mim, era uma curiosidade, porque eu nunca me vi careca, eu nasci um bebê cabeludo, e o que as pessoas, assim, ó, era como se fosse um atestado para mim. Cada vez que eu me olhasse no espelho, eu ia ver que eu estava doente, eu ia me lembrar que eu estava doente. Então, eu entendi que eu tinha que gostar de como eu estava. E eu gostei. Tanto que, quando eu raspei o cabelo, que era o medo de todo mundo que estava... Assim, não medo, mas... como será que vai ser, né? Como que a gente vai reagir? Porque ninguém nunca tinha passado por isso, de ver alguém raspar o cabelo. E o que eu fiz? Quando meu cabelo começou a cair, foi durante um banho, eu queria doar os meus cabelos, porque eu decidi que eu não ia usar chapéu, não ia usar nada, peruca. Eu fui lavar o cabelo e o cabelo começou a cair no banho, então eu não consegui salvar nada. Mas assim, caí mesmo. Meu cabelo estava para baixo da cintura, eu tive que cortar ele aqui, porque ele embaraçou inteiro e eu perdi todos os cabelos ali. Ali foi um impacto, eu não chorei, mas eu fiquei de novo, tipo, paralisada, assim, como estado de choque. E daí o que me fez virar a chavezinha foi que daí eu pensei assim, ó, eu preciso contar para minha filha. Eu quero que ela participe de tudo, porque ela, apesar de ser novinha, ela tinha 10 anos, agora ela tem 11. É a vida dela, tipo, ela vai viver isso comigo, né? E aí eu chamei ela no banheiro e falei, filha, olha pro chão. Eu não tinha nem coragem de dizer meu cabelo tá caindo. Daí eu lembro que ela estava assim no tablet, estudando, daí ela olhou pro chão e falou, mãe, é a medicação fazendo efeito. E saiu. Tipo assim, nem ficou me lambendo lá, nem me deu chance pra eu chorar, sabe assim? Pra eu me sentir emocionada. Eu pensei, não é verdade, a medicação tá fazendo efeito. Tanto que daí no dia que eu cortei,
Eu cortei aqui, assim, pelos ombros, e aí um dia depois, o meu irmão veio para raspar o meu cabelo, e aí eu fui avisando os amigos, assim, eu vou raspar o cabelo. Eu vou na tua casa, então. Então, quando estava todo mundo lá, foi a primeira coisa que eu falei. Eu dei um breve relato do que estava acontecendo, e eu falei, gente, cair o cabelo é um bom sinal. É um sinal que a medicação está funcionando, ela está agindo. E eu não quero que ninguém chore, porque vai ficar tudo bem. E ninguém chorou, e deu tudo certo. E eu encontro muitas mulheres lá na clínica que elas se apegam muito a isso, sabe? Porque a família sofre de ver a pessoa careca. Porque, como eu falei, é um atestado que você está doente. É um atestado que você está fazendo um tratamento muito grave. Só que a gente precisa encontrar um lado bom em tudo, né? E esse foi o lado bom que eu encontrei. Se meu cabelo está caindo, é porque a medicação está funcionando, ela está agindo. E eu vou me agarrar nisso. E não vai ser o cabelo que vai me fazer parar. Então eu precisei olhar no espelho e me gostar. E eu até gostei. Não quero ficar careca de novo. Para homem que é careca é muito frio. As mulheres que têm o cabelo aqui vão saber o que eu estou falando. A gente sente no inverno, principalmente frio no ouvido, frio na cabeça, frio no pescoço, é muito ruim. Mas nesse momento eu tive que encontrar me blindar disso, sabe? Foi a minha proteção, assim, eu olhar e já que eu estava careca, era saber que estava dando certo. E não só o cabelo, né? Caiu sobrancelha, caiu cílio. A gente não fica bonita. Mas era um andamento do tratamento. Precisava disso para que no final culminasse num resultado positivo. Lá no início da nossa conversa, lá atrás, há 10 horas ainda, falou algo que para mim foi muito impactante. Tu até colocou como título dessa live, que o câncer não é um decreto de morte. Eu queria entender melhor aonde foi que tu encontrou força e passou a acreditar nisso e decidiu passar essa mensagem para frente. Principalmente, Luana, na minha crença espiritual em Deus. Porque, como eu falei para ti, eu tive que ativar a minha fé, que eu achava que eu tinha. E eu pensei assim, o que pode ser demais? O que pode ser difícil demais para Deus? Não tem algo difícil demais. E o que é maior que Deus para mim? Não existe nada maior que Ele. Então, o câncer para mim era um monstro, ele era gigantesco. E ao longo do tratamento, eu vi ele diminuindo. Tanto que lá no começo, eu nem falava. Se pegar algum vídeo, eu nem falava assim, estou fazendo um tratamento contra câncer. Eu falava, estou em tratamento oncológico. Porque para mim, no meu emocional, diminuía o impacto. E eu entendi que, na verdade, a gente tem essa ideia sobre câncer porque, antigamente, não se tinha um tratamento tão eficaz. Hoje, a medicina está muito avançada, né? A medicação ela é muito potente e muito eficaz no tratamento, quando se descobre logo no início. Só que, infelizmente, o que a gente sabe quando se fala de câncer, a gente sempre remete à morte, porque era lá atrás, não se tinha tanto recurso, não se falava tanto, e não era tão tratado, né? Como hoje em dia é. Hoje, várias empresas, como vocês, abrem portas para falar sobre o assunto. Então, é um movimento que está acontecendo agora. E eu acho que tem essa crença mesmo, sabe? Que não existe nada maior que Deus para mim. E não vai ser um câncer que vai me derrubar. Porque eu pensei assim, se eu tivesse que morrer, tem uma notícia ruim aqui para todo mundo. Todo mundo vai morrer. Bom, é a única certeza que a gente tem a partir do momento que a gente nasce. Um bebê que está nascendo agora, nesse exato momento, em algum momento ele vai morrer. Só que eu estou lutando para que não seja agora. E se eu tivesse que morrer agora, de repente eu pudesse sofrer um acidente, eu pudesse ter um infarto fulminante e morrer. Cada um vai ter uma forma de morrer aqui. Então, se eu estava tendo a oportunidade de tratar, era porque eu estava tendo na minha frente uma chance de fazer alguma coisa diferente. E se eu tinha a oportunidade desse tratamento, é porque ele ia ter que ter um final feliz depois dali. Então, eu acredito muito nisso. Até no último dia da minha filha, a gente toca o sininho, né?
lá no meio de todas as pessoas que estão tratando, e é bem emocionante. E foi a primeira coisa que eu falei, eu quero que todo mundo aqui entenda que câncer não é um decreto de morte. Porque é a primeira coisa que a gente pensa lá atrás, quando a gente se descobre, quando a gente não está nesse meio. Mas a partir do momento que tu vai vivendo, que tu vai vendo que é um dia de cada vez, e que tu fica positivo diante dessa notícia, você vê que é possível, sim. Né? Existem tantas pessoas que elas não têm uma doença física, mas ela adoece na mente, né? E aí, é como eu falei, uma pessoa que, por exemplo, tem uma depressão, só depende dela. Ninguém vai conseguir ajudar. Né? Ajudar, claro, com apoio emocional e tudo mais, mas depende da pessoa querer. Eu vi também casos nesse tempo de tratamento de pessoas que descobriram câncer e decidiram não tratar. Porque elas tiveram tanto medo do que falam da quimioterapia, que elas achavam assim, não, é muito sofrimento, eu não vou conseguir. E não tratam. Assustador. E por isso que a gente precisa disseminar essa informação para que as pessoas, pelo menos, não tenham medo, sabe? Que conheçam. Porque eu mesma, sei lá, de 100 pessoas, eu conheço 2 ou 3 que passaram bem durante o tratamento e que sabiam que iam tratar e que iam ficar bem. Então, por isso que, assim, ó, é 90% a nossa mente. Nada que for fazer que você vai pensar de forma negativa vai dar certo. Precisa acreditar, precisa crer que já deu certo. Senão, não vai sair do lugar. Vai encontrar um monte de obstáculos no meio do caminho. Isso seria o... Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acredito que essa seria a resposta. O que você diria para o que acabou de receber aí? Não tenha medo. Não tenha medo. Enfrenta. Faça o tratamento, óbvio, né? Segue as orientações do médico, mas entenda que você tem que fazer algum movimento na tua mente, na tua casa. E, assim, quanto melhor você tiver, quanto mais bem você se sentir, a tua família, os teus amigos, quem tiver ao teu entorno, vai se sentir bem também. E daí tem uma troca de ajuda, sabe? Porque, assim, se eu tivesse mal, todo mundo ao meu entorno ia estar mal também, e daí ia ficar aquele clima tenso e de medo. Então, como as pessoas me viam bem, como eu falei, recebi muitos amigos em casa que eu abria a porta e eles entravam chorando assim, inconsoláveis. E eu tinha que consolar a pessoa. E daí, depois a pessoa falava, não, mas tu tá bem mesmo, né? Gente, eu tô bem, fica tranquilo. E daí a pessoa se sentia fortalecida, e aí trocava emocional comigo, sabe? Então a pessoa me vendo bem, ela ficava bem, e ela acabava me ajudando também. Porque imagina, se eu estivesse num tratamento e todo mundo ao meu redor chorando, praticamente já me velando, né? E aí dizem assim, não, já que a pessoa tá vendo, tá assim triste, é porque ela sabe de alguma coisa, eu devo estar muito mal para ela estar triste dessa forma. Então, assim, ó, o que ajuda a gente a sair do buraco é isso, é pensar positivo e estar bem. Se essa doença veio para alguém, ela não veio para te fazer sofrer ou para te punir de alguma forma. Ela veio como uma oportunidade para você sair do buraco e se transformar. E foi o que eu vivi nesses meses. Eu não sou em nada parecida com a Jaque que eu era há 10, 11 meses atrás. Nada. Hoje, estar aqui conversando com vocês é um passo gigantesco para mim. E como eu falei para ti antes, né, na nossa conversa, eu trabalhava quietinha. Porque eu pensei, meu Deus, encontrei o trabalho dos meus sonhos. Eu vou lá, atendo, né, ali no estúdio, estou de boquinha fechada, minha cliente às vezes até dorme na maca, ela me paga, vai embora e deu. E hoje eu estou me conectando com tantas pessoas que eu vi que eu amo falar. Eu adoro falar, eu adoro ajudar falando. E eu vejo assim, ó, que quando a gente passa por um momento tão pesado assim, é impossível a gente não se transformar. Sabe? E quando a gente conecta a nossa voz, quando a gente fala, outras pessoas que passaram por coisas parecidas se conectam a gente. E aí a gente encontra uma força. E vai somando, e vai somando. E aí a gente vê que a gente não está sozinho. Por isso que a gente precisa falar. E para falar, a gente precisa enfrentar isso e ver que isso não é o fim do mundo. Não existe
nada que venha pra gente, nenhum fardo que venha pra gente que a gente não possa carregar. Não tem. Tu mencionou nossa conversa antes da live e tu falou uma frase também que me impactou bastante. Temos autoridade sobre as dores que vencemos. Então, como que, como que essa visão te ajudou a encarar o seu tratamento e mudou a tua vida? A gente sempre escuta assim, eu pelo menos sempre escutava assim, ó, que o nosso propósito tem intimidade com a nossa dor, né? Tem intimidade com aquilo que feriu a gente. E quando alguma coisa fere a gente, machuca a gente, a nossa tendência é se afastar. Então, eu acho que eu vivi muito tempo com alguma dor, com alguma coisa que me paralisou, e eu me afastava. Então, hoje eu sou muito de visualizar, assim, para eu poder entender, sabe? Então, eu visualizo o medo, porque eu era uma pessoa extremamente medrosa. Como eu te falei, eu deixei passar muitas oportunidades na minha vida porque eu tinha medo e eu achava que eu não era capaz. Mesmo pessoas olhando para mim dizendo, pode ir, que tu vai conseguir, eu acredito em você. Mas eu não acreditava. Então, hoje eu visualizo o medo como uma porta que eu preciso abrir e passar. Ele é só um sentimento. O medo é só um sentimento. Claro, tem aquele medo tem o medo que é protetor, né? Igual uma criança que tem medo de botar o dedo numa tomada. Isso é positivo. Só que quando o medo é extremo, ele te paralisa, você não sai do lugar. Então, o medo para mim hoje é o quê? Ele é um sentimento e para que eu enfrente ele, eu preciso só deixar de sentir. É muito difícil. Porque o medo, normalmente, ele vem como um monstro gigante que a gente acha que a gente não consegue transpor aquele obstáculo, né? Mas o medo, para mim, hoje é como se fosse uma porta. Se eu abrir, do outro lado vai ter alguma coisa muito importante. Então, o medo é, para mim, como um inimigo que está me impedindo de acessar aquilo que eu preciso. Então, eu vou lá, abro essa porta. Pode até ser difícil, porque, assim, ó, tudo que é novo amedronta a gente. Só que se a gente não abrir essa porta e não passar por cima desse obstáculo, a gente não vai alcançar, às vezes, aquilo que a gente quer. Porque nada vai vir fácil. Não é fácil, nada na vida é fácil. Então, né, até nascer é difícil. Para a mulher é difícil, a mulher sente dor. A criança já nasce chorando. Provavelmente a gente estava com dor ali no momento que a gente nasceu. Então, a gente precisa escolher o nosso difícil. Então, se eu quero algo, mas tem algum obstáculo ali, eu vou mudar a minha mente de alguma forma e fazer o que eu nunca fiz antes para tentar passar por esse obstáculo. Ah, não deu certo. Tento de novo. É aquela história das empresas grandes, né? Eu vejo muito assim, a Apple, a Disney, eles não falharam, eles não deram certo logo de início. Eles foram tentando, tentando e tentando, provavelmente falharam muitas vezes, mas eles não desistiram. Então é sobre isso também, sobre persistir. Se é o teu sonho, se arde no teu coração, seja um desejo profissional ou até a cura de uma doença, tu não pode desistir. Só depende de você. Então, faça essa porta do medo, e eu acho que eu precisei chegar nesse nível de sentir que eu podia morrer para eu enfrentar o medo. Eu não era uma pessoa que avançava, sabe? Eu era aquela que recuava. Só que daí, diante de uma doença, que poderia virar óbito, eu pensei, gente, o que eu tenho a perder? Vamos lá, vamos enfrentar. E aí deu certo, e aí já virou essa chave na minha cabeça. Hoje eu encaro a dor e o sofrimento como uma coisa boa, como algo que pode me levar para frente, que vai me ajudar a subir mais um nível. É como quem gosta de academia, lá, sem dor, sem ganho, é sobre isso, né? Se doer, porque tu está no caminho certo, está te fazendo evoluir. Jaque, sensacional. Por mim, eu ficaria aqui eu amo conversar. É muito bom conversar com pessoas inteligentes, pessoas que têm o que falar. E você tem muito o que falar, o que ensinar para a gente. E a gente vai se aproximando do final. Então, eu queria abrir a oportunidade para os nossos participantes participarem, enviarem perguntas, abrir o microfone, falar o que pensa, te fazer perguntas também. Seria bem legal, tirar dúvidas. Então, quero deixar vocês à vontade quanto a isso.
Meu Deus, eu nem lembro mais de quem eu era careca. De cada vez, tá, gente? Levanta a mão. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Eu não vi. Certo. A Carla falou assim: muito se fala em rede de apoio, o que é fundamental nesses momentos. No entanto, em linhas gerais, a maioria das pessoas não está preparada para lidar com desafios como esse. Então, como foi para você preparar essa rede de apoio? Eu tive muita ajuda da minha família, muita, precisa. Eu estava, até ontem, eu li uma informação muito impactante, que no caso de mulheres que enfrentam câncer de mama, 70% delas são abandonadas pelo seu marido. Isso é muito grave, porque para a gente passar bem durante o tratamento, a gente precisa ter ajuda, né, de quem está perto. E a gente quer esse carinho, porque quem está vivendo o tratamento se concentra totalmente em se curar. Está concentrado na própria saúde, seja mental, física. Nesse tempo, eu contei com a ajuda da minha mãe, por exemplo. Esse ano inteirinho, eu não levei praticamente e nem busquei minha filha na escola. Porque eu não podia andar no sol, muito quente, e eu não conseguia caminhar rápido. Então, minha mãe fazia isso por mim. E os amigos sempre positivos ao redor, como eu comentei quando eu raspei a cabeça, uma das primeiras coisas que eu falei, olha, vocês podem vir na minha casa, mas se for chorar, não venha. Porque eu não sei como vai ser, e não sou só eu, é minha mãe, os meus pais, a minha filha, que estão perto, então eu não quero que seja um ambiente triste. E essa doença, ela não comete só quem está tratando, ela comete todos ao redor. Então, eu acho que o principal, assim, é a pessoa que está tratando se sentir forte e mostrar para quem está perto que vai dar tudo certo. Que daí a gente passa essa informação assim, olha, eu estou bem, eu estou me concentrando em vencer e vai dar tudo certo. E daí a gente recebe uma resposta automática de quem está ajudando a gente, né? Apoio emocional familiar. É muito importante também a gente procurar um psicólogo, fazer terapia, porque a gente precisa de alguém que sabe mais que a gente como direcionar os nossos sentimentos. Porque a gente pensa de tudo, a gente sente tudo nesse período. Então, precisa ter alguém que nos direcione mesmo, nos ajude a entender o que a gente está sentindo. E também, no meu caso, foi a questão espiritual. Eu me aprofundei mais ainda em orações, em estar com Deus, em leitura da Bíblia, que para mim é um manual. E eu acho que esses 3 pilares são os principais. É um manual para a vida, né? Isso. A Annelise parabenizou a live. Está te agradecendo. Obrigada. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para compartilhar conosco? Calma, a gente faz fila. O Glauber mandou uma mensagem de agradecimento ao conhecimento que foi passado, muito valioso e incentivador. Obrigada. É assim, ó, não desejo que ninguém passe por uma doença assim, né? Mas a gente tem que pegar esses exemplos e trazer para a nossa vida, né? Porque imaginar que a doença pode ser assim, um desafio profissional, um desafio familiar, e usar as mesmas técnicas, ferramentas. Então, ser positivo, olhar para dentro, sei lá, quem é casado, eu entrei numa discussão com o meu marido ou com a minha esposa, se não está gostando, né? Se não gostou de como foi tratado, conversa, gente, fala, a gente precisa falar. Sobre essa questão emocional que se transforma em física, no corpo físico, eu escutei um relato de uma mulher ontem, que ela disse que ela teve câncer de tireoide, e aí ela ficou curada, tudo certo, mas mais tarde ela foi procurando terapeutas e procurando ajuda espiritual, e aí ela descobriu, foi uma pessoa que falou para ela, mas ela disse assim, mudou minha vida inteira. Que quem tem, no caso dela, que teve câncer de tireoide, era coisas que ela estava engolindo.
Tipo assim, coisas que ela não falava, sabe? E daí ela identificou que realmente era. Ela estava passando por um processo onde ela tinha que, sabe, engolir coisas, engolir, não falava. Então hoje, ela disse assim, na primeira oportunidade, alguém falou algo que eu não gostei, eu falo com toda a educação, olha, eu não gostei disso que você falou. Não gostei da forma com que eu fui tratada. Porque é mais sobre a gente dizer sim pra gente e não para os outros. Né? E a gente faz o contrário. A gente diz sim para todo mundo e fica se auto-sabotando, se boicota. E quando a gente diz não pra gente, é muito prazeroso. Porque é um autocuidado também. Mostra que a gente se ama, sabe? Tem mais mensagens aqui. A Patrícia escreveu assim: quero agradecer pela presença e pelas palavras que nos trouxe, gerou bastante reflexão para a nossa vida. Parabéns, Jaque. Realmente conheci. A Karina escreveu assim: Jaque, parabéns pela live. Você é inspiração e força para todos que te conhecem. A Kenia: parabéns, Jaque, pela força e coragem. Realmente uma inspiração. A Tainara: parabéns pelo equilíbrio em relação à sua autoestima. Mesmo com todo o pacto, não se deixe abalar. No geral, principalmente na questão que associa ao cabelo. Para nós mulheres, realmente não deve ser fácil ter essa força. E a Carla escreveu mais uma mensagem: parabéns, Jaque. Foi bastante inspirador e enriquecedor. A gente só tem medo do que não conhece. E o trabalho que você está fazendo de compartilhar sua experiência contribui para a prática, para a prevenção. O novo é um desconhecido e volta medo na gente, né? Quando a gente fala, eu digo assim, porque eu vivi isso, quando a gente fala, a gente é curada e ajuda a curar também. Então a gente precisa falar das nossas mazelas, porque a gente sempre vai encontrar alguém que passou por algo parecido ou até maior que a gente. Daí a gente une forças, né? Jaque, é um momento especial agora. Eu acredito que todo mundo tá gostando, gostou da live. E tem algo que tu deixou no final? Sim. Posso colocar? Pode. Sua cabeça é bem bonita, minha amiga. Não é o Maga? Bota um bigodinho ali. Ai, fresquinho, gente. Ai, que linda! Ei, outra vida, bate fresco. Aí uma música de fundo também, não sei se acabou atrapalhando na reflexão. Acredito que não. Deu para ouvir bem como foi? A gente estava conversando ali enquanto passava o vídeo, e a cena que eu lembro é a cena de novela, da Carolina Dickman raspando o cabelo. E ela fez um comentário aqui de que nunca viu ninguém raspando o cabelo assim. Mas sabe que quando algumas pessoas que me viram careca ou que viam meu cabelo caindo, falavam assim, nossa, vai raspar o cabelo, vai ser igual a menina da novela, né? E daí olha como isso causa uma impressão na nossa mente para sempre. Essa novela, eu acho que eu tinha, nem lembro, 15, 16 anos, faz tempo, e olha como ficou na nossa mente. E olha como a gente tem que ter atenção ao que a gente pensa, ao que a gente vê e ao que a gente ouve. Quem é que foi que falou que raspar o cabelo tem que ter aquele chororô que teve na novela? Claro, ali era uma cena de novela, mas raspar o cabelo, a menina chorando, aliada com a música, que era uma música bem melancólica. E até nesse dia, quando eu estava raspando, tinha bastante gente lá, amigos e família, e aí estava todo mundo filmando. E aí alguém colocou uma música bem melancólica. Eu aqui, no começo, raspando, minha filha começou raspando. E daí eu fiquei pensando, quem é que tá com essa música, né? Vontade de dar um soco. E aí o outro foi baixando e eu identifiquei que era minha cunhada. Falei, querida, troca a música. Ai, que música que tu quer? Eu falei, não sei, bota um funk se tu quiser, mas no momento não é pra tristeza. E daí todo mundo começou a dar risada. E o que eu entendi? Se eu tava raspando o cabelo, é porque eu tenho a oportunidade de tratar. E aí eu vou ver como vai ser essa nova pessoa. Né? Porque é uma nova pessoa.
E daí eu brinco com os meus amigos, assim, gente, quando é que eu ia imaginar que eu ia ficar bonita até careca? Sabe? Porque foi o jeito que eu encontrei, me deu me sentir bem, e deu passar por esse momento sem muito impacto, sabe? E aí, nesse dia, eu pedi para os meus amigos que tinham criança, assim, trazer junto, os meus sobrinhos vieram, são todos pequenininhos, porque eu pensei, eu não quero que eles me vejam num dia e no outro dia careca, porque é importante, né? E foi importante para as crianças também, porque isso foi um momento de crescimento para eles. Com certeza eles estão, a minha filha, com certeza ela está um pouquinho mais diferente do que um amiguinho da sala dela, por exemplo, que nunca vivenciou isso. Então, essa experiência que ela teve, ela vai levar para a vida toda, que é de força, que é de não se desesperar no primeiro momento, que é o que normalmente a gente faz, porque desesperado a gente toma qualquer atitude que a gente nem pensa. Então, pensa, respira. E esse vídeo, para mim, assim, é um marco na minha vida, é um troféu para mim, porque mostra exatamente o dia que eu virei a chave, assim, sabe? Que eu entendi que eu ia ser outra pessoa e que eu ia ser uma pessoa melhor, mais evoluída, mais crescida em todas as áreas da minha vida. Jaque, a gente está se aproximando do final. Tem mais algumas mensagens aqui. A Rafaela escreveu: obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua história. Foi um prazer te conhecer e parabéns pela live. A Bruna, ela escreveu: é muito importante ouvir um relato de forma tão positiva diante de todo esse tabu em torno do câncer de mama. Você trouxe o assunto com leveza e identificou muita coisa. Parabéns. A Sara escreveu: parabéns pela força, Jack. E obrigado por transmitir isso para todos nós. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final para todos. Eu podia dizer muitas coisas, mas assim, quando vocês acessarem a força que vocês têm dentro de vocês, que não é porque foi comigo. Eu digo isso porque eu olhava outras pessoas antes e eu pensava assim, nossa, essa pessoa deve ser assim, um queridinho de Deus, sabe? Um escolhido para viver isso. E a gente tem uma força poderosa dentro da gente que a gente nem imagina. Quando a gente decide acessar isso, às vezes não é fácil, mas nada na vida é fácil. Então, escolha o seu difícil e vá em frente. Todo desejo que brota no teu coração, se arde no teu coração, é porque tem um motivo, tem um propósito, e eu acredito muito que foi Deus que colocou lá. Então, caminha nesse sentido, sabe? Caminha na direção do que vocês sonham, em qualquer âmbito, seja uma cura física, seja uma cura espiritual, uma cura mental, seja na área profissional, na área familiar, caminha nesse sentido, entendendo que nada vem pra gente, nenhum fardo vem pra gente que a gente não possa carregar. Se apeguem com Deus, porque para mim foi muito importante. Ele sabe do nosso passado, ele sabe do nosso presente e ele sabe para onde vai nos levar no futuro. Hoje, eu vejo que eu decidi viver esse tempo mais leve. Não foi fácil, tá? Não é uma positividade tóxica. Eu decidi viver, teve muitas coisas difíceis, mas se eu não tivesse aceitado entrar nesse processo, talvez hoje eu não viveria coisas diferentes e eu não estaria alcançando pessoas como estou alcançando hoje. Eu nem teria vindo aqui, por exemplo. Eu estava comentando com o Juan mais cedo que esse mês eu tive aproximadamente 20 palestras. Eu vou chamar de palestras, né? Mas essas rodas de conversa. Amanhã eu vou lá no presídio feminino, um lugar que eu nunca imaginei estar. Segunda-feira eu vou para São Paulo. Então, olha só onde a nossa voz pode chegar quando a gente aceita entrar no processo. Porque tem pessoas que estão esperando vocês vencerem, tem pessoas que estão olhando vocês de longe, vocês nem sabem, esperando vocês vencerem, esperando vocês passarem por isso que vocês estão passando para vencer também. Tem pessoas que admiram vocês, tem pessoas que acham vocês lindos, interessantes, engraçados, só que a gente eles não sabe. Então, não desistam, não parem. Façam por vocês, só depende de vocês. E, com certeza, cada uma vai ter uma história linda para contar.
na sua área, né, no que vocês estão vivendo. E é sobre isso. Não se calem, tenham esse autocuidado, se amem, porque quando a gente se ama, a gente está pronto para viver essa vida maravilhosa que a gente tem, esse presente que a gente recebeu. É isso. Eu queria, agora, eu vou até parar a apresentação um pouco, eu queria convidar vocês a seguir a Jaque no Instagram. Aí lá tem bastante coisa. Aqui tem bastante vídeo, como foi o processo. Então, quero convidar vocês para seguirem ela no Instagram. E tem algumas mensagens aqui que chegaram por último. O Carlos escreveu assim: gostaria de deixar o texto de Isaías 33, 24 para ela. Aí eu abri aqui na Bíblia para ler. Diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. O Lucas, ele escreveu parabéns pela força e atitude. E a Kênia, que depoimento poderoso e inspirador. Muito obrigada, Jaque. Parabéns por toda a sua trajetória. Eu chorei. Ai, gente, fiquei muito feliz mesmo, porque a gente nunca imagina que um momento ruim na nossa vida pode alcançar, né? Que seja tornar essa manhã de vocês diferente. Então, eu fico muito feliz mesmo. E que bom que vocês gostaram, que bom que vocês se sentiram tocados, que vocês possam usar isso como uma ferramenta na mão de vocês para nunca mais desistirem do que vocês querem. E assim, né? A gente tem 1000 problemas na vida. E são problemas mesmo, são coisinhas chatas que acontecem no nosso dia a dia, mas quando a gente está doente, a gente tem um problema só. Então, que a gente possa olhar as coisas que acontecem na nossa vida como uma oportunidade de crescimento. O problema, ele só vem para a gente resolver, só. Ele não vem para punir, ele não vem para machucar, ele não vem para causar dor, sofrimento, bagunça. É só a gente alterar nossa lente e olhar de que forma que eu posso fazer diferente. Porque tudo que eu estava fazendo até aqui não está gerando resultado. Então, é só eu recalcular a rota e fazer diferente. A gente tem que sair da caixinha. Faz diferente, usa uma outra estratégia, um outro caminho, tenta 1, 2, 100, se for necessário. Mas, no final, tudo que acontece com a gente vem como um aprendizado. Certo. Muito obrigado, Jaque. Quero agradecer a presença de todos que ficaram com a gente até aqui. A Agnes mandou uma mensagem, eu já tinha até esquecido. Eu quero convidar todos que estão aqui na matriz, que participaram, a vir aqui em cima para a gente tirar uma foto. Tá bom? Então, de antemão, eu estou finalizando. Quero agradecer mais uma vez, Jaque. Muito obrigado por ter topado sair da tua casa, vir até aqui. Sei que não é perto, mas topou logo de cara, encarou o desafio, fez uma apresentação incrível e agora a gente está colhendo os frutos disso. Então, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns à empresa de abordar um tema que é muito delicado, mas que é necessário, né? A gente espalhar essa informação para que mais pessoas estejam alcançadas e encontrem a cura, encontrem a solução do problema. Certo. Gente, muitíssimo obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima live. Tchau, tchau. Ai, meu Deus.